Boa noite para todo mundo. Vamos nessa. Mais uma live, mais uma segunda-feira. Chegando aqui, só um minutinho. Beleza, vamos lá. Esperando o pessoal chegar. Maravilha. Ok, sem mais delongas, vamos começar. Passar as informações de hoje aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui um pouquinho. Beleza, maravilha. Agora deu certo. Vamos nessa. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Começar. Lembrando que, mais uma vez, essa live vai ficar gravada. Que essas informações acho que são bem importantes aí para ter sempre. Então, quando a gente terminar aqui, já fica a dica aí para vocês clicarem naquela bandeirinha que fica no Instagram para salvar esse vídeo para depois, tá? Para ter essas informações aí sempre à mão. Eu não estou confortável aqui, só um pouquinho. Agora vai. Maravilha, vamos nessa, tá? Então, antes de mais nada, né, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é André Pontes, sou professor de Educação Física. Comecei a estudar Educação Física em 1996, já tem um tempinho, já vão aí quase 30 anos. A parte de ciclismo comecei em 2003, né, com ciclismo indoor, depois fui migrando para a parte de ciclismo outdoor. Trabalho com ciclismo outdoor desde 2015, além de toda a formação em fisiologia, na parte de educação física, tem também a formação pela União Ciclística Internacional, pela UCI, tanto como treinador de ciclismo olímpico quanto ciclismo paralímpico, nível 1, né, e vamos seguindo aí fora o resto do currículo aí, pequenininho que a gente tem fora a experiência, tá? Então, boa noite mais uma vez para vocês, espero que vocês aproveitem bastante. Começar aqui já com as nossas informações. Então vamos lá, um breve resumo do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre calibração dos pneus, especificamente nas bicicletas de speed, tá? Depois eu vou ver, eu já estou vendo se eu trago alguém aí para a gente falar de calibração de pneus de mountain bike, para a gente fazer uma live juntos, e do ajuste da calibração também das suspensões. Tá? Então isso aí eu não tenho como garantir a data ainda, mas eu já estou vendo com alguém que possa fazer essa live aí comigo para a gente passar essas informações. Tem muita gente que tem mountain bike, então essa informação acho também bastante válida para a gente deixar gravado aí para vocês consultarem depois. Tá? Vamos lá, então, falando dos pneus de speed, né, eu separei uma pesquisa muito bacana, né, sobre as 4 medidas principais de pneu 23, pneu 25, 28 e 32. Tá? A gente não tem ainda a medida do pneu 30, né? Desculpa, a medida não, a pesquisa do pneu 30, mas é porque o pneu 30 é um pneu, tanto o 26 quanto o 30 são pneus intermediários, é até mais difícil de achar. Então a gente pegou os principais pneus, as principais medidas que tem à venda no mercado hoje, 23, 25, 28 e 32, né? E peguei essa pesquisa para entender como é que funcionam esses pneus, como é que a calibragem influencia, como é que a pilotagem vai ser influenciada também por essa calibragem dos pneus. Tá? Então, conceitos rápidos aqui, porque a gente não pode confundir os nomes. Tá? Então, o volume de ar, que é a quantidade de ar que cabe no pneu, depende do tamanho do pneu. Por exemplo, um pneu 32 cabe muito mais ar do que um pneu 23. O que é esse 32? O que é esse 23? É a altura aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar, entre o pneu e o chão, tá? Perdão, entre a roda e o chão, esse espaço que o pneu tem aqui. Então ele, tanto a altura quanto a largura, tá? Eles são de 23 ou 25 ou 28, tá? Então eles tendem a ser quadrados, né? Então as medidas dele, tanto transversal quanto longitudinal, elas tendem a ser as mesmas, tá? As rodas também mudam um pouco, né, porque a roda você tem a parte que é a parte interna mais estreita, né, tem uma roda que é um pouco mais larga, com a parte interna um pouco mais larga, então você tem que saber qual é essa medida para poder usar o pneu correto também. Tá, ok? Então o volume de ar que cabe nesses pneus depende muito da medida dele. Tá? Quanto maior o pneu, quanto maior a medida do pneu, mais a quantidade de ar vai caber dentro dele. Né? E na teoria ele seria mais confortável. Eu vou explicar por que é na teoria, porque não é bem assim. Tá? Então, chegando lá no final, pegando as conclusões das pesquisas, a gente vai ver por que não é bem assim. Tá? Pressão dos pneus é a calibração em si.
Tá? Então é uma medida que a gente tem em PSI, né, ou em libras, em libras absolutas, né, que dá a pressão do pneu, ou PSI, que é por pounds per square inches, tá? Que é uma sigla em inglês no sistema imperial, né? Não é o sistema métrico que a gente está acostumado, por isso que a gente não entende muito essa medida, tá? Que quer dizer libra por polegada quadrada. Tá? Então, qual é a pressão em libras por polegada quadrada? É o PSI. São duas medidas diferentes, mas no final das contas elas são correspondentes. Tá? E a calibração dos pneus ela também interfere diretamente no desempenho, no conforto e na segurança de pilotagem. É exatamente disso que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? A gente já falou bastante sobre isso na live da semana passada, que é o coeficiente de rolagem. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena, depois que terminar essa live aqui, dar uma revisitada no que a gente falou na semana passada, para vocês entenderem como é que a calibração influencia no coeficiente de rolagem e deixa o seu pedal mais eficiente, você vai andar mais rápido com isso. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem que considerar em relação aos fatores sobre a pressão dos pneus? Primeiro é o peso total do conjunto. Não adianta você pesar só a bicicleta ou pesar só o ciclista. Você tem que pesar a bicicleta, o ciclista com toda a indumentária, tudo que vai no seu bolso. Você tem que pesar as garrafas que vão e as ferramentas que você usa. Tá? Então é o peso total do conjunto. Entenda que você tem que usar esse peso como referência, o peso total. Então pesa o ciclista, o que você leva no bolso, as garrafinhas da bicicleta, a bicicleta completa, tudo isso para você ter o ajuste mais refinado, né, o mais preciso possível na calibração dos seus pneus. Tá? Então tudo isso aí você precisa considerar. Então quando você for colocar na calculadora ou alguma coisa assim, depois eu vou deixar o link na calculadora lá no Stories. Eu deixei na semana passada, teve gente que me pediu, vou deixar hoje novamente lá no Stories. Não consigo deixar no feed, não tem jeito. Tem que ser no Stories. Eu deixar lá no Stories quem quiser fazer a medida da calibração, um site que tem em inglês, mas é bem fácil de você entender, tá? Todo mundo já está familiarizado com os termos, ok? Qualquer coisa você coloca no Google lá que ele traduz também, dá para entender perfeitamente, certo? Em números, né, se a gente quisesse pegar uma calculadora, eu acho besteira você fazer isso, mas enfim, em números o que a gente faz? A gente pega o peso total do conjunto, ciclista e bicicleta, pesa e tira 10%. Tá? Então digamos que eu tenho aqui, no meu caso aqui, 85, que é o peso total, eu tiro 10%, seria 75. No meu caso, encaixa, porque a minha calibração dessa bicicleta aqui, ela é 72 na frente e 74,5 atrás. Tá? Esse meio a gente nem considera muito, mas a gente, como eu uso um manômetro, que ele não é digital, ele é analógico, né? Aquele ponteirinho que vai andando, não tem como saber muito qual que é esse meio. E também não vai fazer lá tanta diferença assim, essa meia libra aí a mais. Tá? Mas enfim, você pega o seu peso todo com o peso da bicicleta, soma tudo. Então o peso da bicicleta 7 kg, o meu peso 77, vai para 84, eu tiro 8,4 kg, eu tiro 8,4, né, desse valor aí, daria 75, 76. Tá? Então na calibração da frente, geralmente eu tiro 2, 3 libras a menos, né? Eu baixo 2, 3 a menos, então eu coloco seria 77 atrás e 74 na frente, está bem próximo do que eu uso com a calculadora. A calculadora ela também inclui o tipo de asfalto que você está usando, qual é o tipo de pavimento. Às vezes você está num velódromo, a calibração é diferente. Né? Se você estiver correndo no concreto, estiver andando no concreto, a calibração é diferente. Um asfalto de ótima qualidade, a calibração é um pouco diferente. Então tudo isso leva em consideração na hora que você vai fazer a calibração do seu pneu. Beleza? Tá? Então a fórmula básica seria essa. Tá? Soma o peso todo, tira 10%, é mais ou menos a calibração que você utiliza no seu pneu. Mas isso também muda de acordo com o pneu, com a medida do pneu. Não posso calibrar um pneu 23 com a mesma calibração que eu calibro um pneu 32. Tá? É completamente diferente. Então essa fórmula básica ela serve ali para um pneu 25, no máximo um 28, que eu também já acho que o 28 ele não encaixa muito bem. Essa medida para o pneu 25 ela encaixa, mas para os outros eu acho que já vale a pena você ter uma calculadora mais específica. Ok? Voltando aqui à qualidade do piso, tá? Então estradas lisas, bem pavimentadas, elas permitem que você use uma pressão um pouco maior do pneu. Tá? Ela reduz a resistência, tá? Essa pressão um pouquinho maior, ela reduz a resistência ao rolamento e consequentemente vai aumentar a sua velocidade.
Nas estradas, como a gente tem o caso aqui da Paraíba, que é um asfalto bastante grosseiro, né, um pedrisco bem alto, ele não é aquele asfalto liso, né, tem muita rachadura, tem muita irregularidade. Tá? Então essas estradas irregulares, elas com esse pavimento muito irregular, elas requerem uma pressão um pouco mais baixa, porque o pneu ele fica pulando muito se ele está muito cheio, e acaba que quando você está tentando rolar, essa trepidação não deixa o seu pneu ter um contato adequado com o pavimento. Então você perde tração, você joga potência fora e não traduz isso em velocidade, em deslocamento. Tá? Então é bastante importante você entender como é que você tem que calibrar o seu pneu, levando em consideração a qualidade da estrada. Ok? Fatores que você tem que considerar além desses que eu já falei: a largura dos pneus. Tá? Então entrando um pouquinho mais nesse assunto. Tá? Os pneus mais largos, o que a gente considera um pneu mais largo? Antigamente, só para vocês entenderem, usava pneu 19. Tá? Então a largura pela altura dos pneus era 19 milímetros. E esses 19 milímetros você tinha que colocar uma pressão extremamente alta, porque você só tem 19 milímetros de separação entre o aro da bicicleta e o asfalto. Então acaba que isso aí, qualquer coisinha, qualquer pancadinha vai furar o teu pneu. Tá? Então a pressão tinha que ser extremamente alta, e esse pneu, vamos dizer aí uma década atrás, né, esses pneus 19, 21, 23, eles eram bastante utilizados ainda, principalmente os pneus tubulares, né, que era o pneu que ele é um pneu que é um tubo completo e ele é colado no aro. É um saco para trocar aquilo, tem que descolar, é um problema. Mas enfim, era um pneu de competição porque ele aguentava muito mais pressão, a pressão do pneu tubular era muito mais alta e ele aguentava essa pressão. Quando você fazia as curvas, como ele era colado, ele não saía do lugar, né? Porque os pneus antigamente eles não tinham a mesma tecnologia que tem hoje, que é o caso tanto do tubeless quanto do clincher. O clincher hoje é um dos pneus que eu particularmente acho mais vantajosos de você usar. Tá? Isso aí depois a gente explica, eu vou passar para isso daqui a pouco. Tá? Mas antigamente você não tinha essa tecnologia. Então o pneu, quando você enchia ele muito, ele escapava do aro e furava, explodia. Tá? Então a câmara de ar ela soltava de uma vez e acabava explodindo. Você tinha um risco alto de acidente com isso. Por isso os pneus tubulares para pressões mais altas eram mais utilizados nessa época, principalmente em competições que você tinha velocidades mais altas, não podia perder um tempo numa curva, 3, 4 segundos numa curva, por conta de um pneu com a calibragem errada. Tá? Por mais que eles tivessem um grip bom, né, a calibragem deles ainda não tinha essa tecnologia que a gente costuma usar hoje. Tá? Então esses pneus mais estreitos, os 23, eles geralmente requeriam essas pressões muito mais altas, né, para manter a eficiência e evitar o que a gente chama de pinch. O pinch, né, uma expressão em inglês, o pinch flat, né, que em espanhol também tem isso, que é um pinchaço, né, é essa mordidinha que dá quando você bate num buraco, né, e o pneu cede até encostar na roda e dá aquela mordida, parece aquela que a gente chama de mordidinha de cobra. Tá? Então isso aí é que a gente chama de pinch. Esses pneus, quanto menor a medida dele, mais eles tinham que estar cheios para evitar que isso acontecesse. Tá? Outra coisa que você precisa considerar também: quanto mais estreito o pneu, né, no caso do 21 ou 23, né, raramente a gente encontra esses pneus mais agora, principalmente o 23 você ainda acha, agora o 21 é muito raro você encontrar. Né, algumas bicicletas mais antigas ainda utilizam, porque você tem que ter um aro muito estreitinho. Hoje os aros eles já estão vindo um pouco mais largos, então a parte interna deles já está vindo um pouco mais larga para aceitar os outros tipos de pneu, mas com o pneu com a medida menor, você tinha que tomar mais cuidado ainda com a temperatura. Vamos dar o exemplo aqui da Paraíba. A temperatura aqui sobe muito, principalmente depois de 7h30 da manhã. Então a gente sai, calibra o pneu. Quando você coloca a bicicleta para rodar no asfalto a 50, 55 graus, é claro que a pressão do pneu vai aumentar, porque a temperatura está aumentando muito. Por mais que você esteja rodando na bicicleta e aquele pneu ele esteja resfriando com o vento, é muito difícil você não ter essa alteração de pressão por conta da elevação da temperatura. Tá? Então chega aí perto de 10 horas, 10h30, o asfalto está aí beirando 60 graus fácil, rápido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa calibração, porque ela vai mudando ao longo do seu treino.
Então, principalmente os treinos mais longos, que passa aí de 9, 10 da manhã, com certeza, se o asfalto está mais quente, o seu pneu vai estar com a calibração diferente. Tá? Então você tem que lembrar desse fato também na hora de calibrar os pneus. Eles são feitos para aguentar essas variações, mas quando você está andando é importante você lembrar disso. Principalmente no momento, por exemplo, que você está andando no sol e cai uma chuva. Tá? Aconteceu isso comigo numa prova aqui em João Pessoa. Estava muito quente. A gente estava rodando rápido, eu saí com a calibração para pneu seco, para pista seca. Né? A minha calibração na época eu usava um pneu 23, eu estava com a calibração de 85 e 90, né? Era o meu pneu dianteiro e traseiro. Nessa bicicleta aqui, inclusive, eu tinha uma roda um pouco mais estreita, eu estava usando pneu 23 e começou a chover. E só como já estava muito quente, era por volta de 8 e pouco da manhã, aqui em João Pessoa isso já é bastante quente. Aí começou a chover durante a prova, aconteceu de eu não ter o grip, não ter a aderência necessária durante uma curva, acabei caindo. Tá? Tudo bem, caiu um atleta na minha frente, né? No instinto a gente acaba encostando no freio no meio de uma curva, eu sempre treino isso com os outros, não faça, mas na hora, né, o instinto eu acabei tocando no freio dianteiro, fui para o chão. Né? Mas também eu coloco um pouco da culpa na calibragem do pneu, que ela estava mais alta do que deveria. Eu poderia sim ter corrido, eu não tinha essa qualidade de informação na época, mas eu poderia ter corrido sim com um pneu com 10 libras mais baixo, tranquilamente, sem problema nenhum, não ia prejudicar em nada a minha performance, muito pelo contrário. Pela qualidade do asfalto eu estaria com até mais performance do que eu estava tendo naquele momento. Tá? Aí já falando do clima também, aproveitando que a gente falou da chuva, quando o pneu tá seco e ele entra numa parte molhada, ele tende a perder a aderência. Tá? Principalmente se ele já está aquecido, ele está com uma pressão um pouco mais alta do que aquela que você saiu de casa. Tá? Então, a recomendação no caso de pista molhada é você diminuir cerca de 10%, entre 10% e 15% a sua calibração habitual. Então, digamos que você está aí calibra com 80, baixa para 75, 72, talvez até 68 libras. Tá? Se você souber que vai estar molhado o tempo todo, é melhor até você usar essa calibração de 10 a 15% mais baixa. Claro que você vai rodar mais devagar, né? Vai estar pedalando com pista molhada, você vai estar mais cauteloso. Já não é tanto aquela questão de performance, então é questão de você pesar mesmo o custo-benefício. Tá? Mas é numa competição, se eu sei que vai chover a prova inteira, eu vou sair com um pneu com a calibragem mais baixa, eu baixaria 10%. Na minha opinião, né, se eu tivesse que fazer para mim, eu baixaria por volta de 10% na calibragem, mesmo sabendo que eu poderia pegar um pouco mais de sujeira no asfalto, né, mas o grip compensaria esse risco de furar o pneu. Tá? Isso aí no caso do piso molhado. Tá? Aí vamos lá, tipo de pneus. Encerrando essa parte aqui do pavimento, do tipo das situações que a gente tem, né? Aí agora a gente tem aqui os tipos de pneus. Tá? Pneu clincher hoje ele é extremamente tecnológico. Não é um pneu como era o clincher antigamente, que você tinha borda de arame, né? Que você tinha um monte de coisa que não conseguia trocar, era difícil de trocar, ele não segurava a pressão, ele escapava da borda do aro, enfim. Hoje não acontece mais isso. Os pneus clincher hoje eles são extremamente seguros, né? Eles aguentam uma calibragem um pouco mais alta, apesar de você não precisar usar isso, porque a banda de rodagem deles é muito mais eficiente do que de 10 anos atrás. Tá? Então, os clincher hoje são os pneus mais comuns, são os pneus mais utilizados para qualquer ciclista de estrada. Tá? A gente não usa muito tubeless, primeiro porque é muito mais caro, né? E segundo que é feito para competição. Tá? Então, um tubeless é um pneu. É besteira você andar com ele fazendo um treino. Né? É um pneu que você deve, na minha opinião, acho que você deve guardar um pneu tubeless para usar em competições, porque ele é um pneu mais voltado para performance. Tá? Então, enquanto você estiver treinando, que você tiver condição de ter um pneu só para usar no treino, eu usaria facilmente o clincher com a câmara de ar de látex. Tá? A câmara de ar de látex ela supre praticamente todo a perda que você tem do clincher em relação ao tubeless. Tá? Então isso aí você pode ficar tranquilo que quando a câmara de ar é de qualidade, e sim, isso influencia. Tá? A câmara de ar sendo uma câmara de ar de qualidade,
ela vai aumentar a qualidade da rolagem e o contato do pneu com o chão, tá? Porque ela é flexível o suficiente para conseguir se adaptar ao piso, ao rolamento. Tá? Pneus tubulares, que são completamente fechados, né? São aqueles pneus que são tubo, que se colam, você cola na roda. Tá? Esses pneus são muito mais usados em competições, principalmente de triatlon. Né? A roda precisa ser específica, porque ela é uma roda que ela não tem uma borda muito alta, ela é bem rasa para aceitar que esse pneu entre. Tá? Porque se ela for muito funda, o pneu estoura e não chega a dar a pressão que precisa. Tá? Então ela tem que ser uma roda bem rasa, então é uma roda específica para segurar também a cola desse pneu que precisa ser aplicado. Tá? Não é fácil, precisa ser feito por uma pessoa experiente, né? Porque se você colar o pneu um pouquinho errado, um pouquinho torto, ele vai desbalancear e você perde toda a qualidade de rolagem que você tem com o pneu tubular. Tá? Então é um pneu que ele é muito específico para determinadas competições, especificamente para bicicletas de time trial, de contrarrelógio. Tá? Mas para uso no dia a dia eu acho completamente bobagem você usar um pneu tubular atualmente, tá? Principalmente com a qualidade que a gente tem tanto do clincher quanto do tubeless. Tá? E o tubeless hoje é um pneu que está bastante difundido, né? As pessoas estão optando por não ter que trocar, né? Pequenos furos, você tem o selante, então com esse selante acaba que esse pequeno furo ele é vedado enquanto você está andando mesmo, depois você só vai refazer a calibração. Então tem muita gente que opta pelo tubeless por conta disso. Tá? Eu particularmente não vejo motivo para você usar um pneu tão caro como o tubeless numa situação de treino, principalmente para gente que roda mais. No meu caso aí eu rodo 1.500, 1.700 km no mês, então um pneu desse vai durar, sei lá, 4 meses, 5 meses e fica bastante caro, você pensando que um pneu tubeless é 600, 700 reais cada unidade. Então é 1.400, 1.500, às vezes 2.000 reais para você trocar um par de pneu. Para você fazer isso 3 vezes por ano não tem graça. Então avalia, cada um tem a sua preferência, mas eu particularmente uso sempre o clincher no caso de fazer o treinamento. Tá? As pressões que esses pneus suportam também são bem diferentes, mas eu vou falar dessas pressões quando a gente for falar das diferenças entre as medidas de pneu. Tá? Agora algumas dicas técnicas. Tá? Manômetro. Tá? Minha bomba está ali, vou ver se eu pego ela aqui, só um minutinho. Eu uso uma bomba de alumínio. Tá? Esse manômetro aqui é um manômetro, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na câmera. Tá? Ele é um manômetro manual, você vê que tem as minhas marquinhas aqui, ó. Tá? Eu tenho as marcas aqui do pneu da mountain bike, não está pegando foco aqui, mas eu tenho as marcas aqui do pneu da mountain bike, dos pneus da calibragem molhada e da calibragem seca. Então eu faço essa calibração aqui, que os dois pneus que eu uso eles têm a mesma medida, eles são 25 tanto na De Rosa quanto na Trinx, são a mesma medida, então eu utilizo basicamente a mesma calibragem. Tá? A diferença de 2 kg de uma bicicleta para outra, na bicicleta em si faz diferença, mas na calibragem isso aí é bobagem, que dá meia libra. A gente não tem nem como perceber esse tipo de mudança quando você tem essa meia libra a mais ou a menos. Tá? Então esse manômetro, hoje já tem bombas com manômetro digital, tá? Da pressão digital. Esse manômetro aqui, vez ou outra eu dou uma conferida nele, ou seja, eu calibro o pneu aqui, passo na oficina, calibro de novo, passo na outra, calibro para saber se a pressão está bem parecida, que aí é a confirmação que a minha bomba está funcionando direito. Tá? Verificação regular da pressão dos pneus. No meu caso, eu gosto de calibrar por volta de 1, 2 vezes por semana, mas todo santo dia, primeira coisa que eu faço, a hora que eu estou me arrumando, é dar uma apertadinha nos pneus para saber se eles precisam de calibração. Tá? Mas isso aí é um hábito. Eu gosto de fazer assim, quando eu tô, durante a minha arrumação aqui, que eu estou fazendo a verificação da bicicleta, são 3 coisas que você nunca pode deixar de verificar na bicicleta antes de sair de casa. Primeiro, pressão dos pneus. Segundo, se os freios estão funcionando direito. E terceiro, a condição da corrente. Tá? São 3 coisas que podem ser muito sérias caso aconteça. Então essas 3 coisas, tá? Condição da corrente, tem gente que esquece. Tá? Eu mesmo, às vezes eu esqueço. Mas eu costumo só dar uma giradinha na pé de vela 3, 4 vezes para trás, porque é fácil você perceber se a corrente está arranhando.
tá? Se ela está muito seca ou se ela está pulando de alguma forma. Então você percebe facilmente quando você gira pé de vela um pouco mais devagar, 3, 4 vezes para trás. Então é assim que eu faço a verificação da corrente. Se eu sinto que tem alguma coisa, eu olho com um pouco mais de atenção. Tá? E apertar os 2 pneus e verificar se os freios estão ok antes de montar na bicicleta. Isso aí todo santo dia eu faço. Tá? Então é uma coisa que eu acho que vale a pena você se habituar a fazer também. Então, essa verificação regular sempre tem que fazer. Tá? E diferenciar treinos e competições. Como a gente vinha falando aqui, tá? Durante o treino você pode experimentar pressões diferentes. Tá? Então, se você usa, por exemplo, uma calibragem de 100 libras hoje, né, e colocou lá na calculadora, você viu que tem que usar 70, né, você vai estranhar. Tá? Então, faz isso num treino, faz um treino onde você não tem que fazer muita força, porque você vai estranhar. A bicicleta parece que ela dança um pouquinho, principalmente na traseira, quando você baixa a calibragem que você está acostumado em mais do que 10 ou 15% de uma vez só. Tá? Então, sempre, né, da mesma forma como você faz a alimentação, você nunca faz uma alimentação diferente. Numa prova você também nunca vai mudar a calibragem logo no dia da prova. Você tem que treinar antes para saber se aquilo ali serve para você. Tá? Geralmente você percebe que sim, que serve, que a informação é boa. Mas se você não fizer, não adianta querer fazer a última hora não, porque vai dar errado. Tá? Então saiba diferenciar o que é treino e o que é competição. Tá? Impactos, né, passando para o próximo aqui, já impactos da calibração na sua performance. Tá? Eficiência de rolagem, a gente teve uma live inteira semana passada sobre isso. Né? Recomendo que quem não pegou essa live, dê uma olhada lá, ver o que é eficiência de rolagem. Tá? Que você vai ver como a pressão correta ela minimiza a deformação dos pneus e isso vai diminuir a resistência ao rolamento e, claro, vai aumentar a sua eficiência energética, a sua eficiência de rolagem e a sua velocidade média. Tá? Tração e controle, né? Você tendo uma boa calibração, uma calibração adequada para o seu peso conjunto, peso ciclista e bicicleta, tá? A pressão ideal, ela com certeza vai melhorar na tração, vai melhorar no controle das curvas, né? Nas superfícies irregulares, né? Enfim, todas as situações vão ficar melhores se você tiver com a pressão adequada. Tá? Conforto. Essa é a principal parte. Tá? É aí que a gente começa a discutir as medidas dos pneus. Tá? Então, o pneu mais largo ele te oferece uma qualidade maior de conforto desde que esteja com a calibragem correta, esteja com a deformação limite correta. Tá? Já vou explicar o que é isso. Se você tiver com o pneu mais largo e ele tiver muito calibrado, com a calibração muito alta, tiver muito cheio, muito duro, com certeza ele vai ficar bem pior do que um pneu de medida menor que esteja na calibragem correta. Tá? Então fica atento a isso, porque um pneu 32 pode ficar extremamente desconfortável se ele não for calibrado corretamente. Tá? Isso aí você tem que saber, tem que tá com isso na cabeça. Tá? Então um mito, né, que todo mundo pensa, um pneu mais largo ele oferece menor resistência. Teve gente que, essa pesquisa que eu peguei, teve muitas pessoas que pegaram ela, mas eu acho que ninguém leu. Tá? Ou então só leram a primeira parte ou só leram a conclusão. Porque o pneu mais largo não oferece menor resistência. Coloca isso na cabeça. Então você sair de um pneu 23 para um 28 só porque ele vai oferecer menor resistência, está errado. Tá? Entenda qual é a informação. Beleza? Então, se você está com a pressão correta no seu pneu, o seu pneu ele vai deformar de acordo com o seu peso. Então, se você é uma pessoa muito leve, não adianta você querer usar um pneu 32 porque vai dar errado. Ele vai deformar demais, ele vai te agarrar demais, porque você vai ter que usar uma calibragem muito baixa e ele vai aumentar muito a área de contato com o solo. E aquilo ali vai parecer uma suspensão de uma mountain bike. Então você está numa speed, parecendo que está numa mountain bike com suspensão, com certeza você vai andar menos. Tá? Então existe uma lógica para que pessoas mais leves utilizem pneus menores, pessoas mais pesadas utilizem pneus maiores, porque a deformação do pneu é o que conta. Tá? Então quando você senta no selim, que o pneu é comprimido pela roda contra o asfalto, tem que saber qual é o tamanho dessa deformação. Essa deformação ela serve para você entender qual é o tipo de pneu que você tem que usar. Tá? Então vamos lá. Já vou chegar lá, vou passar todas essas informações aqui para vocês. Tá? Então a eficiência de rolagem.
se você tiver com a pressão correta, que ela vai minimizar essa deformação excessiva, né, ou vai minimizar aquela falta de deformação com o pneu extremamente cheio, tá? A resistência do rolamento vai ser mais leve. Tá? Então a pressão correta ela vai minimizar o seu esforço. No final das contas é isso. Tá? Tração e controle. Tá? Um pneu mais largo oferece essa resistência menor, oferece melhor tração, oferece melhor controle. Tá? A pressão ideal, tá? Ela melhora sim a tração nas curvas. Tá? Agora, principalmente nessas superfícies irregulares. Talvez um pneu um pouquinho mais largo funcione melhor nessa situação se ele estiver na pressão correta, porque ele não pode deformar muito lateralmente quando você estiver fazendo uma curva. Tá? Então você utiliza um pneu mais largo, que geralmente ele tem uma pressão menor, ele é utilizado com uma pressão menor, então essa deformação dele vai aumentar. Tá? Então se você tiver com o pneu na medida errada para o seu peso conjunto, ciclista e bicicleta, você pode ter uma perda de performance e uma perda de estabilidade porque o seu pneu está muito grande. Tá? Então você tem que avaliar isso também. Tá? Conforto. Aí sim, quem quer mais conforto pode usar um pneu um pouquinho maior. Tá? Um pneu, vamos dizer, uma medida maior. Se o teu ideal é o 25 e você usa o 28, ok. Tá? Se você está buscando conforto, legal. Mas agora você não vai sair do 25 para o 32, porque se o teu ideal é o 25 e você vai para o 32, você vai perder muito. Tá? Então existe essa diferença e você precisa entender ela. Então chegando aqui, tá? As medições, eu peguei as tabelas aqui, as medições de peso, largura, altura e espessura. Quais foram os pneus que foram comparados? Todos eles, a mesma marca, o mesmo modelo, GP5000 da Continental. Eu tenho um aqui, vou pegar aqui, mostrar. Esse aqui, ó. Tá? O GP5000 da Continental. Esse pneu, em todas as medidas, ele foi testado. Ou seja, ele foi testado 23, foi testado 25, foi testado 28, foi testado o 32 em diversas situações. Eu vou passar essas situações aqui para vocês. Meia hora dá tempo da gente passar aqui bastante. Tá? Em relação a peso, obviamente o pneu 23 é o mais leve e o pneu 32 é o mais pesado. Então eu vou colocar aqui, ó. Pneu 23, 196 gramas, o pneu 25, 221 gramas, pneu 28 polegadas, 235 gramas e o pneu 32 polegadas, 295 gramas. Tá? A altura das medidas ficou aí, o pneu 23 tem 21 milímetros e meio de altura, né? Essa distância entre a roda e o chão fica com 21,5. Tá? O pneu 25 milímetros ele tem 26,3 de altura. Tá? O pneu 28 ele tem 28,5 de altura e o pneu 32 tem 31,8 de altura. O 25 ele ficou um pouquinho mais alto porque ele tem uma banda de rolagem um pouquinho mais grossa, mais espessa. Okay? Então a quantidade de borracha que tem no 25, pelo menos nessas unidades que foram testadas, acho que eles testaram 4 unidades de cada um para saber se estavam todas iguais, o pneu 25 tinha uma banda de rolagem um pouquinho mais grossa. Tá? Significa que ele dura um pouquinho mais também. Tá? Então o 25 tende, se isso se mantiver, né, como padrão, que eu acho que se mantém como padrão sim, tá? Esse pneu 25 ele tende a durar um pouquinho mais do que os outros três, do 23, o 28 e o 32. Ok? Então isso aqui informações básicas. Agora vamos lá. Resultado do teste de resistência ao rolamento usando uma câmara de ar de látex, tá? Que é uma câmara de ar de alta qualidade. Pneu 23, vamos colocar aqui, vamos pegar uma calibragem que todo mundo usa aqui. 80 PSI para todos eles. Tá? Independente, eles usaram 120 PSI num pneu que só, no caso do 32, que ele só aceita 96, se eu não me engano. Tá? Então eles passaram bastante, porque era um teste de laboratório, não tinha problema. Então eles passaram bastante e fizeram todas essas medidas. Eles colocaram 120, 100, 80 e 60 para todos os 4 tipos de pneus. Tá? Vou pegar aqui só o de 80 para a gente ter uma referência. Tá? A resistência de rolagem usando uma câmara de látex, tá? 10,2 watts para o 23, 10 watts para o 25, 9,2 para o 28 e 9,0 para o 32. Aí você começa a pensar, mas o 32 ele tem uma resistência de rolagem menor, então é o pneu que eu vou usar.
Quanto mais largo o pneu, menor a resistência de rolagem, mais fácil eu vou pedalar. Não é isso? Não, não é isso. Tá? Porque a gente tem que ver outras configurações. E é aí que eu vou chegar. Tá? Então vamos pegar agora uma resistência de rolagem com câmaras de butil, que são essas câmaras comuns. Tá? Essa câmara mais grossa, Kenda, CSQ, enfim, tá? CST, perdão. Essas câmaras mais grosseiras, vamos dizer assim. Não é uma câmara de ar de alta qualidade, de látex, tá? É uma câmara de ar de butil dessas de borracha normal. Tá? O mesmo pneu com 80 PSI, 10.2 watts para o 23, 10 watts para o 25, 9.2 para o 28 e 9 para o 32. Tá? Então, deixa eu só comparar aqui com o anterior. Tá? A de butil com 80 também não mudou nada. Tá? Os watts, a resistência de rolagem dos watts foi exatamente a mesma, tanto com a câmara de látex quanto com a de butil. Fez diferença mais com 120 PSI, ou seja, coisa que a gente não usa, não vai fazer tanta diferença em relação aos watts. Então o que você tem que comparar? Com 80 PSI de 10.2 watts no de 23 para 9 watts de resistência de rolagem com o de 32. Continua pensando, mas o de 32 continua ganhando, não é? Não, não é. Tá? Aí a gente vai para a parte interessante. Quando a gente tem o que a gente chama de queda no pneu, o que é a queda? A queda é a deformação do pneu. Então você tem aquela altura do pneu, que eu falei, que o de 25, por exemplo, era de 26 ponto qualquer coisa. Tá? Se essa deformação é de 15%, tá? Se essa deformação é de 15%, ela é diferente para cada um dos pneus. Percebe que 15% de 23 é diferente de 15% de 32. Tá? Então, voltando aqui, esses 15%, por exemplo, a deformação de um pneu de 23 milímetros é 3,2 milímetros. A deformação de um pneu de 32 milímetros é de 4,5 milímetros. Ok? Então, um pneu de 32 ele vai baixar, ele vai deformar bem mais do que um pneu de 23 milímetros, se a gente considerar 15%. Então, isso aí já é com uma calibração ideal. Qual é a calibração para essa deformação, considerando aí uma pessoa com aproximadamente 84 quilos? Tá? Era 42 quilos em cada roda. Tá? Vamos colocar uma pessoa com 84 quilos. A pressão do ar para ter esse tipo de deformação no pneu de 23, 108 PSI. Isso considerando a pessoa de 84 quilos. A pressão do ar, a pressão dos pneus para o 25 seria de 100 PSI. A pressão para um pneu de 28 de 90 PSI. E a de um pneu de 32, 75 PSI. Ou seja, você sai de um de 23 para um de 32 de 108 para 75 PSI para ter a mesma deformação de 15%. Tá? Então, sair de 3,2 mm para 4,5 mm. O problema é o seguinte, quando deforma esse pneu de 32 com 4,5 mm, tá? O pneu ele não tem mais essa área de contato estreita aqui, ele começa a ter uma área de contato muito larga. Então, quando você usa a calibração ideal, que é recomendada pela fábrica, que é para essa deflexão de 15%, tá? Você tem muito mais área de contato do pneu com o solo, ou seja, você vai com certeza ficar amarrado. Então você vai fazer mais força para andar na mesma velocidade se você estiver usando um pneu com a calibragem recomendada, se ele for mais largo. Tá? É aí que você tem que entender aonde que é que o seu peso total, conjunto, bicicleta e ciclista, se encaixam no tamanho do pneu. Tá? Então, um pneu mais largo oferece menor resistência? Voltamos àquela pergunta que a gente estava falando lá. Tá? Vou ler aqui um texto rapidinho que foi a conclusão da pesquisa. Quando analisamos os resultados dos testes de resistência ao rolamento com queda de pressão de ar do pneu de 15%, vemos que a situação mudou e os pneus maiores não apresentam mais uma resistência a rolamento menor. Tá? Então, se você pega um pneu 23, calibra ele com 80 libras e um pneu 32, calibra ele com 80 libras, o 32 fica melhor. Em compensação, se você equaliza isso para o peso ciclista mais bicicleta, a situação se inverte. Tá? Então, como explicamos, ocorre principalmente porque o pneu maior proporciona uma condução mais confortável.
Porém, nos testes anteriores, onde testamos os pneus com as mesmas pressões de ar, os pneus maiores apresentaram menor resistência ao rolamento. Ok? Foi o que a gente acabou de explicar. E com a mesma pressão de ar, um pneu maior será menos confortável, pois a deformação do pneu será menor e, subsequentemente, funcionará como uma mola mais dura. Tá? Então, entenda isso. A calibragem do pneu ela sempre deve ser feita levando em consideração fatores como qualidade do asfalto, qualidade do piso, né, no caso, e o peso do conjunto ciclista e bicicleta. Ok? Aí vamos lá. Se você coloca o nível de deformação do pneu de 4,5 milímetros fixo, tá? Foi uma outra forma que eles fizeram a pesquisa. Então, independente se você tem um pneu de 23 ou um pneu de 32, se você coloca ele para deformar 4,5 milímetros, as coisas também mudam diferente. Tá? Um pneu de 23 milímetros ele vai deformar 4,5 milímetros com 92 PSI. Um de 25 vai deformar com 87 PSI, considerando uma pessoa de 84 kg. Um de 28 vai deformar 4,5 milímetros com 81 PSI e um de 32 vai deformar com 75 PSI. Tá? Então todos os tamanhos deformando a mesma quantidade, tá? Eles vão ter quase a mesma resistência ao rolamento. Então qual é a resistência ao rolamento com essa deformação de 4,5 milímetros para todas as unidades? 11,3 watts. Tá? 11,3, 11,5, 11,4, 11,4. Tá? Então 0,1 watt não é algo que você deva considerar como alguma coisa que vai fazer grande diferença. 0,1 watt não vai fazer diferença nenhuma, mesmo numa situação onde você vai andar 100, 120 km. Tá? Então, se você deforma o pneu 4,5 milímetros, tá? que eles consideram isso como o mesmo nível de conforto, independente da medida do pneu, tá? Os watts, a resistência de rolagem deles vai ser exatamente a mesma. Isso considerando os pneus Continental GP5000 em todas as medidas. Ok? Pneu mais largo oferece menor resistência? Voltando à pergunta, e vamos lá. Mais uma parte da conclusão da pesquisa. Resistência ao rolamento no mesmo nível de conforto é a parte mais importante deste teste. Tá? Então esses dados que eu citei aqui agora são a parte mais importante. Então optar por pneu mais largo não resulta diretamente em uma menor resistência ao rolamento, mas apenas se você concordar em abrir mão do conforto ao mesmo tempo. Então, por que não usar pneu 23 mm e obter o melhor benefício aerodinâmico? Por que um pneu 23 mm ele é mais aerodinâmico? Porque ele é mais fino. Então ele tem menos resistência de frontal do ar. Se ele é fininho, ele vai ter menos resistência frontal, ele vai ter uma melhor aerodinâmica. Então por que a gente não volta a usar o pneu 23? Porque se você usar o pneu 23 com o mesmo nível de conforto para uma pessoa de 84 kg, acontece muito pinch. Tá? Qualquer pancadinha que você der, esse pneu vai furar. Tá? Porque ele não tem o tamanho suficiente para proteger o aro que está aqui em cima da pancada que vem debaixo do asfalto. O pneu não tem tamanho suficiente para essa proteção, não tem volume de ar suficiente para essa proteção. Deu para entender? Tá? Então isso é o que acontece com o pneu 23 mm. Já o pneu 32 ele é bem mais alto, então deformando esses 4,5 mm ele também não vai ter esse problema de você dar uma pancada e ele bater. Então ele vai ficar um pneu mais confortável. Em compensação, se você é uma pessoa muito leve, para que esse pneu fique confortável ele vai ter que andar com a calibragem muito baixa. Andando com a calibragem muito baixa você aumenta a área de contato, ele vai ficar muito pesado. Tá? Então o pneu 32 não é recomendado para pessoas muito leves. Tá? Ele sim é recomendado para pessoas muito pesadas. Tá? Acima de 85, 90 quilos, tá? Pode usar um pneu 32 para não sentir tanta diferença. Tá? Já o pessoal que pesa aí 70, 75, o pneu é 25. Tá? Entre 70 e 80 quilos o pneu é 25, sem sombra de dúvida. Tá? O pneu 28 já fica aí para pessoas com 85, 90 quilos, é aquela transição entre o ciclista normal, vamos dizer assim, que é o peso habitual dos ciclistas, e o ciclista muito pesado, acima de 90 quilos. Tá? Esse sim já deve ser um ciclista que usa o pneu 32. Beleza? Vamos lá. Conclusões. Já estamos chegando aqui no final. Tá? São 4 pontos dessa conclusão. Tá? Conclusão número 1. Pneu de bicicleta de estrada maior, pelo menos considerando os GP5000 que foram analisados. Tá?
Um pneu de bicicleta de estrada sendo maior a medida, ele proporciona menor resistência ao rolamento usando a mesma pressão de ar, mas a pressão de ar não é a mesma para todo mundo. Tá? Você precisa perceber que com essa mesma pressão de ar, um pneu maior vai proporcionar uma rodagem menos confortável e menos controlável. A sua pilotagem vai ficar ruim se você usar um pneu muito grande e se for uma pessoa muito leve, porque vai quicar muito aquele pneu. Então, se você vai colocar a sua calibragem mais alta, porque você está usando um pneu para ele não se deformar muito, esse pneu não vai ter o grip suficiente. Então, você está usando o pneu com a medida errada. Tá? Conclusão número 2. Nas pressões de ar que proporcionam uma deformação de 15%. Essa, no meu ponto de vista, é a parte principal da conclusão. Tá? Que são as que estão muito próximas das pressões de ar recomendadas para um determinado tamanho pelo fabricante, ou seja, a fábrica recomenda que você utilize essa pressão com essa deformação de 15%, a situação inverte e um pneu de bicicleta de estrada maior terá uma maior resistência ao rolamento, ou seja, ele vai grudar mais no asfalto e vai te deixar mais amarrado, você vai fazer mais força para pedalar. A maior resistência ao rolamento do pneu maior se deve ao fato de ele proporcionar mais conforto com uma queda de pressão de ar de 15%. Tá? Então, uma deformação desse 15% aí. Conclusão número 3. O teste final é ajustar todos os pneus para o mesmo nível de conforto, que é a deformação de 4,5 milímetros. Quando todos os pneus são ajustados para o mesmo nível de conforto, ou seja, todas as medidas são ajustadas para deformar. Priscila, já vou responder, tá? Quando os pneus são ajustados no mesmo nível de conforto, a resistência do rolamento é quase a mesma, ou seja, uma mudança de 0,1, 0,2 watts. 0,2 do 23 para o 32 é uma medida muito ínfima, uma quantidade muito ínfima, tá? Que é nessa variação para todos os tamanhos dos pneus GP5000. Tá? E a conclusão número 4, escolher o pneu no tamanho correto é mais uma questão de verificar o seu nível de conforto e aderência que é necessário para você. Tá? Então, em algum momento, um pneu menor não será capaz de fornecer o mesmo nível de conforto de um pneu maior, tá? do que o seu equivalente maior, porque ele vai começar a ter um risco de furo muito elevado, que é o caso do pneu 23. Então, se você quiser ir o mais rápido possível, escolha o nível de conforto necessário e escolha o menor pneu, tá? Essa é a conclusão final. Escolha o menor pneu que possa proporcionar esse conforto para você. Tá certo? Então, considerando que as rodas elas têm uma largura hoje, tá? O aro, eu digo o aro, tá? Ele tem uma largura já um pouco maior, habitualmente maior, tá? As pessoas têm que entender que na hora de comprar a bicicleta, se esse pneu já vem com uma roda que aceita um pneu 32, muito provavelmente ela não vai conseguir baixar esse pneu para um 25, porque a roda é muito larga, a parte interna da roda, a borda interna do aro, ela é muito larga e você vai colocar um pneu 25, ele simplesmente não vai encaixar, ele vai escapar. Tá? Então, na hora que você for comprar uma bicicleta, evite as rodas 32 se você estiver procurando mais performance. Se você estiver procurando conforto e não está nem aí para fazer mais força e pedalar mais devagar, pode usar o 32, que é o que mais está sendo utilizado nas bicicletas gravel atualmente. Tá? Então, a bicicleta que você vem com uma roda 32, você pode colocar um pneu até 42, 45, né, se for o caso, porque aquele aro ele vai suportar isso. Ok? Então, a pessoa que ela tem que saber escolher, né, na hora de comprar qual é o tipo de roda que ela vai usar e se ela suporta aquelas medidas de pneu que você pretende usar. Então isso aí é uma parte específica, né, já para quem está mais buscando performance, você não vai se preocupar com isso na sua primeira compra da bicicleta. A primeira compra que você vai fazer, geralmente é uma bicicleta um pouco mais barata, é uma bicicleta que você não tem muito o que escolher, porque esse tipo de coisa, às vezes você nem tem esse tipo de informação. Tá? Às vezes não, na maioria das vezes você nem tem esse tipo de informação. Beleza? Mas, para quem está procurando performance, o menor pneu ainda é o mais recomendado para o nível mínimo de conforto. Beleza? Ou seja, para que tenha aquela deformação de 15% e você não tenha problema de furos. Tá? Então, o pneu mais recomendado para pessoas até 75 kg hoje é um 25. Tá? Pneu 23 a gente consegue usar? Consegue, numa boa.
Tá? Se uma pessoa tiver 55, 60 quilos, ela consegue usar um 23 numa boa, sem problema, se a bicicleta for leve. O problema é que a roda, às vezes, que você está usando, principalmente se for uma roda a disco, dificilmente você vai ter uma roda que ela aceite um pneu 23, porque todas as rodas já estão vindo mais largas. Tá? Então é o caso de você olhar isso na hora que estiver fazendo. Tá? Vamos lá, respondendo as perguntas aqui. Priscila, quem pesa entre 60 e 65 tem que usar um 25? Então sim, sem dúvida. Tá? Sem dúvida. E achar a calibragem correta. Lembrando que eu vou deixar esse link da calibração aí para todo mundo lá no final. Eu vou colocar no Stories, tá? Eu não tenho como colocar no feed esse link de calibração. Beleza? Mas sim, para quem usa, quem pesa 60 a 65 quilos, considerando aí, vamos arredondar para cima. Você está com uma bike bastante pesada, está usando uma bike de 10 quilos, tá? Você tem aí 60 quilos de peso mais 10 quilos da bicicleta, são 70 quilos no conjunto. Tá? Com certeza 25 é a melhor opção que você tem. Beleza? Aí esquece o 28 porque ele vai te amarrar muito. Certo? Adriano, além do diâmetro do pneu, o diâmetro interno do aro não vai interferir na calibragem? Vai sim. Tá? Mas ele principalmente vai interferir em como o seu aro ele vai aceitar o pneu. Tá? Porque se o aro ele for muito largo, até para colocar um pneu 25 você vai ter dificuldade. Tá? Se esse diâmetro interno do aro aqui ele for muito grande, você não vai conseguir colocar um pneu 25 se ele já tiver 25 aqui interno, porque você vai ter que usar no mínimo um 28 para encaixar naquele aro. Tá certo? Tá? No seu caso, Adriano, você é uma pessoa, um cara um pouco maior, né, considerando o peso da bicicleta, aí, você deve usar um pneu 28. Tá certo? Evita o 32, tá? E o 25 também não é o teu caso. O 28 é o ideal para você em todas as situações, tá? Tanto situação de performance quanto situação de conforto. Ok? Andréia, entendi agora que meu problema com a Odd é que ela é 32 e eu peso 56. Com certeza. Com certeza. Tá? Tem que ver se a roda aceita um pneu um pouquinho menor. Se aceitar, trocar por um 25 quanto antes. Beleza? Tá? Mas assim, também a Odd não é a bicicleta de performance. Então, se é uma bicicleta de treino, deixa gastar esse pneu. Quando for trocar, você pensa em trocar por um pouquinho menor, se a roda aceitar. Mas tem que analisar e ver qual que é o que a roda aceita. Ok? Tá? Peraí, estou tentando ler aqui, mas não está rolando. Ah, tá aqui. Tá, Priscila, tá, eu pergunto porque troquei para tubeless faz pouco tempo, usava um 25 e troquei para o 28. Não percebi a diferença no desempenho. Essa diferença no desempenho você vai perceber principalmente em provas longas, tá? Porque é um somatório, né? Mas se você, por exemplo, voltasse para o 25, mesmo que fosse tubeless, e utilizasse uma calibragem correta dentro da calibragem ideal para você, você provavelmente sentiria diferença se você estivesse numa situação de descida, né? Se estivesse numa situação de curva, onde você precisa de mais controle da bicicleta. Então, enfim, isso aí pode ser que faça diferença. E isso aí também depende muito da percepção do piloto. Tá? Se o piloto é um cara mais treinado, se é uma pessoa, né? Uma pessoa mais treinada, né? Que ela tem esse feeling, essa percepção mais refinada, com certeza isso aí vai fazer diferença sim. Tá? Às vezes você não teve essa capacidade ainda de perceber porque você não prestou atenção. Tá? Mas se estivesse prestando bastante atenção, provavelmente você perceberia sim nas situações onde você precisa de mais velocidade, porque a resistência de rolagem aumenta com a velocidade, e nas situações de curva onde você precisa do grip, e essa calibragem correta ela faz com que o pneu se deforme de uma forma específica quando você está fazendo uma curva mais em alta velocidade. Tá? Aí são nessas situações onde você percebe mais essas diferenças. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pronto, a Andrea falando, na Colnago não tem esse problema porque é 25, né? Na Roubaix não faz diferença você ter um 25 ou um 28, não, porque a Roubaix é uma bicicleta que ela já tem até uma suspensãozinha, né? A Specialized, se eu não estou enganado, você está falando da Specialized Roubaix, é uma bicicleta que ela já tem até uma micro suspensão, né? Então isso aí já é um tipo específico de bicicleta para uma necessidade específica. Ela foi projetada para você andar em asfalto muito ruim ou praticamente em gravel, né? ou num piso de calçamento, que ela precisa ter esse amortecimento. Nesse caso é até melhor você andar com o pneu 28 porque ele vai deformar mais, né? Ele vai te dar mais conforto nesse tipo de terreno, mas não espera andar mais rápido com ele porque isso aí não vai acontecer. Tá? Como é que determina a calibragem ideal? É exatamente isso aí que eu vou deixar agora no final da live,
né? Eu vou colocar aqui só a live terminar de carregar aqui, em 2, 3 minutos eu já consigo colocar esse link no final ali para a gente poder fazer a calibragem, tá? Então, só para vocês entenderem o que você precisa saber. Você precisa saber o peso completo da bicicleta, inclua as garrafas, inclua as ferramentas que você usa, tá? Então, peso completo, ciclista mais bicicleta, tá? Você vai precisar saber o tamanho do seu pneu, qual é a medida, se você usa um 23, 25, 28, 30, 32, que seja, tá? Determine também o tipo de pavimento que a gente usa. Eu coloco sempre aqui em João Pessoa, coloco sempre pavimento, abre aspas, pobre, tá? E tem uma outra coisa também, o que é? Estou tentando lembrar qual é a outra coisa que precisa colocar lá. Mas enfim, tá? Você vai colocar esses parâmetros e a calculadora vai te dar tanto a calibragem, é o tipo de bicicleta, tá? Se é TT, se é bicicleta de estrada, se é mountain bike, enfim, tá? Tem todas as medidas lá, tá? Eu coloco sempre, a distribuição é diferente. A bicicleta de time trail ela tem 50-50, então ela calibra exatamente igual na frente e atrás. A bicicleta de estrada, como você fica com o peso um pouco mais direcionado para o banco atrás, você tende a colocar mais peso na roda traseira, tanto é que o desgaste do pneu é um pouco diferente na roda traseira, ele desgasta mais porque tem mais peso ali atrás. Tá? Então é 52% da calibragem aqui atrás, da calibragem total, e 48% na frente. Eu vou deixar esse link aí para vocês colocarem isso e chegar no final conseguir fazer esse cálculo. Tá? Eu não tenho como fazer esse cálculo aqui para cada um, beleza? Tá? Então, bom, acho que é isso. Não estou vendo mais perguntas aqui. O pessoal que estiver assistindo esse vídeo depois, se tiver mais perguntas, é só deixar aí, eu vou procurar responder por escrito, certo? Eu acho que essa live de hoje foi bastante produtiva, foi bastante legal, porque até eu mesmo eu tinha essa ideia de que um pneu mais largo ele tinha menor resistência de rolagem, porque isso foi uma coisa que eu cansei de ver na internet. Na verdade, não é exatamente o que acontece não. Tá? A gente precisa entender que existem medidas ideais para ciclistas específicos. Então, dependendo da situação que você está, se você é um ciclista mais pesado, se você é um ciclista mais leve, né, se o asfalto é muito bom, se o asfalto é muito ruim, se você vai para o gravel, né, as calibragens vão mudar de acordo com as características do que você está precisando, tá? Daquilo que você está necessitando naquele momento, certo? E lembrando que vai sair num dia com o asfalto molhado, baixa a calibragem, tá? Tem que baixar a calibragem 5, 10% pelo menos, tá? Quem sabe até mais. Tá? Se você quiser arriscar um pouquinho mais aí de furos, né, 15% baixar a calibragem, porque vai te dar mais gripe, né, vai te segurar um pouquinho mais, vai ficar mais lento, mas com asfalto molhado essa é a ideia. Você não vai estar procurando muita performance ali com asfalto molhado, principalmente se tratando de um treino, tá certo? Tá? Então, se tiver mais alguma dúvida, é só mandar aí que a gente responde o que precisar, ok? Passou tudo certo? Então vamos finalizando aqui. Beleza? Quem terminar aí, então, se vocês gostaram das informações, acharam válidas, né, clica 2 vezes aí, curte esse post, manda um palminho, um aceno, um senzinho, qualquer coisa que vocês quiserem colocar. Fico agradecido por isso. Se quiser relembrar, assim que eu tiver salvo aqui, vai aparecer uma bandeirinha, você pode salvar isso para depois. Né? Se você achar que algum amigo pode ter essa informação e essa informação for válida para alguém, manda um aviãozinho, compartilha com essa pessoa. E se quiser somar, fiquem à vontade. É só escrever aí embaixo, passar teus comentários, passar tuas perguntas, que a gente procura responder o quanto antes. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma live produtiva aqui para nós. Ficando aqui na nossa segunda-feira, já nas vésperas do pelotão, a postos para a gente pedalar amanhã. Beleza? Espero todo mundo então amanhã lá em cima, aqui em João Pessoa, de azul, todo mundo bonito, para a gente fazer aquela foto bem bacana. Ok? Grande abraço para vocês. Boa noite para todo mundo. A gente se fala na próxima segunda. Valeu!